Pessoal, vamos falar um pouquinho de texto. Dentro do processo de desenho técnico, a gente tem algumas coisas que a gente tem que colocar dentro de uma planta e talvez o mais importante seja o nome desse ambiente. Mas eu não quero ensinar você a fazer um texto simples, eu quero ensinar você a fazer um texto dinâmico. O texto dinâmico, ele é uma das coisas mais poderosas dentro do AutoCAD nessas últimas versões que são lançadas. E para isso, a gente vai ter que fazer algumas configurações. Então, vamos entrar aqui embaixo em Annotation Scale. É esse 2 pontinhos 1. E eu vou entrar aqui na opção Custom, porque a gente vai configurar as nossas escalas de trabalho. Então, a partir dessa 1 para 2, eu vou começar a deletar todas. Nenhuma dessas que está aqui serve para mim, ok? E aí eu vou entrar em ADD e eu vou adicionar uma nova escala. Então, eu vou adicionar uma escala que é a 1 para 100. E aqui, então, basicamente você coloca o nome da escala que você quer. Porém, a configuração dessa escala fica aqui embaixo. Então, o primeiro campo é sempre 1000 e isso nunca muda, tá certo? E o segundo campo é a escala que você deseja. Então, nesse caso, 100. E eu vou dar OK. Vamos criar mais algumas. Então, eu vou criar a 1 para 75, sempre 1000 e sempre a escala do seu desejo. Novamente, 1 para 50, sempre 1000 e a escala que eu desejo. Pronto, isso já está configurado. Posso voltar aqui na 1 para 1 e dar OK, nada mudou, tá certo? Bom, vamos então configurar os textos. Eu vou entrar aqui em Annotation, naquela toolbarzinha embaixo. Eu tenho aqui as configurações de texto, sendo o primeiro chamado Text Style. Então eu vou clicar nesse azinho. E olha lá, ele não tem texto nenhum. Então eu vou vir aqui e vou criar um novo texto. Esse texto vai se chamar nome de ambiente. Vou dar um OK e ele vai ficar documentado aqui. Eu gosto muito de uma fonte chamada Arial Narrow, mas aqui é gosto. Você põe a fonte que você deseja. O mais importante é você marcar esse annotative e eu quero que você perceba que quando a gente marca, ele cria aqui um símbolozinho do escalímetro de lado e o tamanho desse papel. O tamanho desse papel é importante, aqui a gente não pode errar. Eu vou colocar o tamanho 2 e vou aplicar. Cancelando pelo close, nós retornamos ao nosso projeto. Então vamos sim colocar o nome do ambiente. Antes mesmo de eu querer sair colocando lá, eu vou criar esse texto aqui do lado. Então eu vou voltar aqui no Annotation e eu quero que você perceba que agora na frente desse azinho nós temos aqui nome do ambiente. E aí vindo aqui nessa letra A grandona, que está escrito Multiline Text, ele vai me perguntar, olha, você está tentando criar uma escala, né, um texto anotativo. Ou seja, selecione a escala que você deseja que isso apareça. Então, pessoal, eu desejo que isso seja criado na 1 para 100. E vou dar um OK. Ótimo. Igual caixa de texto do Word, basta você clicar uma vez, puxar o seu mouse para criar uma caixa e um clique novamente. Vamos digitar aqui, então, o nome de um ambiente, por exemplo, sala. E fechando o seu texto editor, nós temos o sala criado. Pessoal, não estranhe, ele ficou muito grande, mas isso não quer dizer que o tamanho do texto está errado, só quer dizer que ele se perdeu um pouco no primeiro texto. Eu recomendo vocês a fazerem o texto uma segunda vez. Então eu vou clicar nesse texto e vou deletar. Novamente, eu vou vir aqui no Multiline Text, vou fazer um clique e puxar e vou escrever sala. E com um clique fora eu concluo. Pessoal, olha que legal, ele já está muito menor, óbvio que ele não está dentro da sala, então a gente vai mover ele para dentro da sala. Então com um clique, perceba que ele tem aqui aquela caixa que eu criei, eu posso reduzir isso para não ficar uma coisa enorme. E eu vou mover essa peça para lá, então basta você com ele selecionado, vir aqui em mover com um clique próximo desse texto, você consegue trazer ele para próximo e de preferência no meio da minha sala. Ok, mas eu quero copiar ele para os outros ambientes. Como é que eu faço? Novamente um clique. Só que agora eu vou na opção Copy. E com a opção Copy eu vou começar a clicar dentro de cada espaço desse para marcar a minha intenção
de uso daquele espaço. Pronto. E com o ESC eu cancelo essa copy. E agora? Agora eu preciso editar esse objeto. Então, 2 cliques nesse texto, ele vai permitir a edição, basta você apagar tudo isso e escrever as suas intenções. Caso o seu texto empilhe como o meu, você pode puxar ele um pouquinho aqui na sua régua que ele volta ao normal e um clique fora, você pode editar o próximo. Não tem problema você fazer simplificações e abreviações nesse nome. Basta que você deixe claro que aquilo é um banheiro, que aquilo é uma circulação. Uma outra coisa que é importante a gente fazer aqui é definir um layer para isso. Então eu vou vir aqui em Layer Properties, vou criar um novo layer chamado texto. E esse texto ele vai ficar na cor 2, que é a amarelinha. E fechando essa janela, vamos selecionar todos esses textos e passar para o layer texto. Ótimo. E com o ESC desmarcamos. Existe mais tipos de texto? Sim, existe. A gente tem que colocar área nesses espaços. Então, minha dica aqui para ficar fácil é o seguinte. Vamos selecionar todos esses textos. Com o comando de cópia, eu vou clicar e descer um pouquinho. E ESC para desmarcar. Ou seja, eu copiei toda essa sequência para baixo. E aí ficou certinho para baixo. Porém, eu vou pegar todos esses textos que estão embaixo. E sim, eles estão no layer correto. Só que eu vou descer a lapiseira deles. Então eu vou fazer uma lapiseira vermelha, que é uma lapiseira mais fina. E eu quero esses textos num tamanho um pouco menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui em Annotation, vou voltar no Text Style, vou criar um novo tipo de texto chamado nome, indicação, que eu estou indicando a área. Ele vai ser anotativo, porém ele não vai ser 2, ele vai ser 1,5. E eu aplico, fechando. Poxa, legal, como é que eu altero? Uma vez criado esse texto um pouco menor, eu vou substituir ele. E para isso, eu vou primeiro editar um. Então, com 2 cliques, eu selecionei e entrei nesse objeto. 2 cliques de novo, eu pego todo esse texto. Um dos primeiros itens lá da nossa fita chama estilo. E um desses estilos que você pode buscar por as setas chama-se indicação, como a gente nomeou. Perceba que ele já mudou sutilmente de tamanho, basta agora você vir em Close Text Editor. Não, você não precisa fazer individualmente cada um desses. Basta você clicar aqui no comando Match Properties, selecionar um que esteja correto e ir clicando em todos os outros que eles vão assumir essa configuração que você fez no primeiro. Olha que bacana. E ao concluir, basta você dar ESC. Tá, mas eu posso, o que eu tenho que ter nesse espaço? Eu tenho que ter a área, pessoal. Então, para isso, eu vou voltar o layer de área pela lâmpada. E simples, para facilitar o meu trabalho, eu vou dar um clique nesse elemento e um clique numa linha de área. E com isso eu vou vir aqui no comando Isolate. Olha a praticidade, eu tiro aquela confusão, tá certo? Se você não sabe usar esse comando, revisa ele na aula passada, que é muito simples. Olha como a utilização de camadas com a utilização do Isolate deixa o meu projeto muito mais simples de ser trabalhado. Porque agora o meu processo é o seguinte, eu vou clicar no retângulo da garagem, vou digitar list, e ele tem aqui, 27,5. Ótimo. Com um clique eu saio. 2 cliques nesse texto. Eu vou apagar e vou digitar área, 2 pontos, 27,5 metros quadrados. E se ele empilhou, basta você puxar a régua até ele desempilhar tudo.
e fechar o Text Editor. Pronto, está ali, 27,5. Cozinha, mesma coisa. Clico, List 9.12, 2 cliques e puxo. Caso você queira deixar ele certinho, basta selecionar esse texto. Esse quadradinho aqui, ó, permite que eu puxe esse elemento. A gente já vai entender por que ele está duplicado aqui, tá, pessoal? Porque esse é o texto, só que em outra escala. Bom, e agora é repetir essa ação para o projeto inteiro. Clica no objeto, digita list, descobre a área desse espaço e reproduz nesse campo. E aí eu vou acelerar o processo para ficar mais claro para vocês e aí já vou mostrar a planta toda concluída. Ótimo, pessoal. Todo o processo completo. Não se assustem se alguma medida estiver diferente da minha. Isso faz parte, ok? Vamos então retornar em Unisolate e ele retorna no projeto completo. Porém, perceba que a minha área volta também. Então, eu vou desligar a lâmpadazinha do área e pronto. Temos um projeto com textos adequados para cada espaço. E qual que é a vantagem de fazer com o texto anotativo? Que se por algum motivo você precisar mexer na escala desse projeto, ó, troca para 1:50 para você ver. Olha como esses textos mudam de tamanho. E por que eles mudam de tamanho? Porque quando eu imprimo na 1:50, em resumo, eu estou imprimindo um projeto muito maior. Então o meu texto ele tem que ser menor, ele tem que ter menos esforço para você ler. Então, quanto maior o desenho, menor o texto. Então, por exemplo, 1:75, o texto vai ter um outro tamanho. E assim sucessivamente, tá certo? Então, até a próxima aula.